Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero transmitir uma breve mensagem da parte de Cristo para a sua vida. A segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3 e o versículo de número 8. Mas, amados irmãos, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Meus irmãos, esta palavra é atual e serve muito para os nossos dias de hoje. Esse texto me faz acreditar ainda mais que Jesus irá voltar buscar o teu povo. Ainda que muitas pessoas não acreditem que Jesus vai aparecer e buscar os teus filhos, eu ainda acredito nesta promessa. Por esses dias eu ouvi uma brincadeira de mau gosto de alguém que já andou nos caminhos do Senhor. Se conheceu verdadeiramente, eu não sei. Mas essa pessoa disse assim: eu escuto falar que Jesus vai voltar desde a época da minha bisavó. E isso me fez refletir. Esse texto falou muito forte comigo. Muitos já não estão acreditando na vinda do nosso Senhor Jesus. Esse bem maior que nós, que somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, temos, a nossa salvação. Esse plano sempre existiu e ainda continua de pé. Porém, com esse plano existindo, há um adversário que sabe deste propósito. Há um adversário que sabe desse plano. É por isso que Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 5 e versículo de número 8, ele vai dizer: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele sabe do propósito, ele sabe do plano, irá fazer de tudo para que nós erremos o alvo. Ele sabe e vai tentar em todo tempo, de dia, de noite, na semana, no final de semana, nos ambientes a qual frequentamos, nas coisas a qual olhamos, nas pessoas a qual falamos, no que estamos pensando, ele vai querer colocar coisas dentro de nós para atrapalhar o plano de Jesus. Mas Pedro disse que um dos planos do maligno é colocar tristezas no nosso coração. É colocar tristezas para nos parar, porque ele sabe que colocando a tristeza, parece que o nosso caminhar não será comum, não será igual, ou não será o mesmo de que quando estamos alegres. É por isso que Pedro vai dizer, na sua primeira epístola, capítulo de número 2, e o versículo de número 19, pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pedro dá um conselho, e esse conselho é um dos conselhos mais difíceis de se viver. Este conselho é suportar as tristezas que o maligno tenta colocar dentro de nós para pararmos a caminhada. Essa palavra suportar, eu não quero trazer esta palavra no grego, no hebraico, no aramaico. Eu quero trazer esta palavra na nossa linguagem, no nosso português que conhecemos.
Esta palavra tem o sentido de aguentar firme. Essa palavra tem o sentido de carregar a tristeza que está em você, suportar, aguentar, resistir. Este é o original desta palavra. Então, o conselho de Pedro para a sua vida é que se a tristeza bateu na sua porta, se a tristeza bateu na sua casa, se a tristeza bateu talvez no seu pensamento, se a tristeza bateu no seu levantar, se a tristeza bateu no seu levantar, Pedro diz: suporte essa tristeza, aguente esta surpresa, resista a essas tristezas que você tem sentido. É por isso que este é o conselho de Pedro, porque ele sabia que não é de uma hora para outra que essa tristeza ela vai embora. Pedro sabe que não é de um momento para o outro, é por isso que ele fala: carregue essa tristeza, aguente essa tristeza. Ainda que ela venha bater na porta, você vai dizer: não é por esta tristeza que eu vou parar, não é por essa tristeza que eu vou desanimar, não é essa tristeza que vai me tirar do propósito de um dia morar com o nosso Senhor Jesus Cristo nas alturas. Pedro vai continuar dizendo no mesmo capítulo, um versículo após, versículo de número 20: mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se porém fazendo bem somos afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Pedro traz mais um conselho. Além de suportar essa tristeza, aguentar, resistir, não ceder essa tristeza, ele diz: suporte com paciência. Parece o conselho de alguém que está loucamente perdido, dando um conselho para quem está triste, mas não. Pedro tinha consciência que essa tristeza que ele está falando, que essa angústia que ele está falando, é necessário suportar, aguentar, não ceder e também suportar com paciência. Essa paciência que Pedro está falando é como de alguém experiente que já viveu muitos anos de vida e sabe de uma situação que está vivendo, mas que já viveu muitas vezes lá atrás. Essa pessoa é experiente já com muitos anos de vida. Eu trago isso para o nosso mundo espiritual. Aqueles que já viveram essa tristeza e que olham para trás e veem o quanto valeu a pena suportar com paciência. Esse suportar com paciência é Pedro dizendo: o final está garantido. Ainda que demore esse final de chegar, ele está garantido. Aí na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 18, eu encerro este breve pensamento. Pedro diz assim: e se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Pedro faz uma comparação entre o ímpio, aquele que até teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas não o aceitou, mas não deu ouvido, mas não abriu o seu coração para que Jesus pudesse fazer uma limpeza. E faz uma comparação com o justo, que todos os dias passa por essa transformação, por essa regeneração, por essa justificação, de todos os dias Cristo nos limpar e nos fazermos mais parecidos com Ele. Ele dá um conselho: se o justo que tem todos os dias este Deus nos ensinando, nos aconselhando, trazendo uma palavra, oportunidade de orar, oportunidade de ouvir a voz de Deus, já está difícil, imagine para o ímpio, aonde não tem um lugar para repousar a tua cabeça. Ei, eu quero trazer essa palavra para o teu coração. Muitos estão pensando que Cristo não vai mais voltar, mas Ele deixou uma promessa, a promessa do Espírito Santo, que estaria convosco até o fim dos tempos. Este Espírito Santo Consolador estará conosco todos os dias, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, dizendo: não pare,
Não pare, porque a salvação de Deus está próxima. A vinda do nosso Jesus está próxima, está muito perto, e se Ele ainda não voltou, é porque Ele ainda é misericordioso e ainda está dando uma oportunidade a cada amanhecer para que muitos se arrependam. Você que está ouvindo essa palavra, acredite que Jesus vai voltar. Justo, você tem onde reclinar a sua cabeça. Ímpio, uma oportunidade está batendo na sua porta dizendo: aceite o meu nome, entregue a sua vida para Jesus, tenha um lugar onde repousar a sua cabeça, descansar em paz, deitar em paz, sabendo que o dia de amanhã está nas mãos de Deus e Ele fará o melhor para cada um de nós. Receba essa palavra no seu coração. Se Ele ainda não voltou, é para que muitos ainda precisam se arrepender. Mas uma coisa é certa: Ele vai voltar. Deus abençoe, em nome de Jesus.